Queria convidar o Roberto Sallouti, nosso CEO, para conversar com o presidente Gabriel Galípolo. Obrigado. Bom dia a todos. Gabriel, obrigado pela presença. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Sallouti. Muito obrigado pelo convite, André. Sallouti, obrigado mesmo. Então, vamos começar falando um pouco de política monetária. Mais especificamente sobre as últimas reuniões do Copom, onde vocês sinalizaram que estavam muito data dependent. Na reunião de dezembro, vocês sinalizaram que em janeiro estava aberto às indicações. Em janeiro, você indicou que o ritmo e a magnitude do ciclo, a começar em março, dependia dos dados. E a pergunta é um pouco de detalhamento sobre esses dados. No que dados o mercado deve prestar mais atenção? Nas projeções do modelo, nas inflações de curto prazo ou nas expectativas de inflação, se a evolução de atividade segue o que está no modelo, no mercado de trabalho, qual que é a importância relativa de cada um desses fatores na matriz de decisão do Banco Central? Primeiro, fazer um disclaimer aqui, que eu fiz já algumas vezes. Eu acho que desde do comunicado, passando pela ata e passando pela minha comunicação na segunda-feira, eu acho que o mercado vem consolidando uma interpretação do que tem sido a comunicação oficial do Banco Central e não há qualquer intenção aqui na minha fala de fazer qualquer tipo de reparo sobre como a gente tem se comunicado e como tem sido interpretado. Portanto, se alguém entender algo como uma correção na comunicação, fui eu que me expressei mal ou alguém acabou entendendo mal o que eu quis dizer. Então, acho que de largada é importante a gente já dizer isto. Para a sua pergunta, que é uma pergunta que banqueiros centrais estão acostumados a receber, que é para onde eu devia olhar, qual é o ponto que eu devia olhar para entender como é que vocês vão reagir, ensinou também um banqueiro central americano bastante importante que a gente deve usar aquela resposta que é recomendado pelo Alan Blinder, pelo Greenspan e pelo Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. A gente vai olhar para tudo, a gente está olhando para todas essas variáveis, a gente está olhando para tudo isso junto e nenhuma delas especificamente, o que não dá nenhum tipo de pista e não colabora. E é verdade, nós estamos olhando para tudo, obviamente é um conjunto de informações, não tem uma informação específica que a gente olha, mas acho que dá para aprofundar um pouco aqui no seguinte sentido. A gente está num ambiente onde a gente tem diversas fontes de incerteza. Acho que a gente tem diversas fontes de incerteza. A gente tem incerteza que vem do cenário geopolítico internacional e de mudanças na política econômica, vamos chamar assim, da principal economia mundial, entre outras economias. Há também a fonte de incerteza que é inerente própria de um ano de eleição. Um ano de eleição sempre agrega mais incerteza. E há uma incerteza também que decorre de um comportamento ou de uma correlação entre variáveis econômicas que não tem sido bem comportado. Ou seja, ainda que a política monetária tenha sim conseguido trazer o nível de crescimento da economia brasileira para um patamar mais baixo, a inflação corrente para um patamar mais baixo, as expectativas de inflação para o horizonte relevante para um patamar mais baixo, mas a gente ainda tem correlações entre as variáveis, não só no Brasil, mas talvez especialmente no Brasil, que dificultam você extrair uma tendência mais evidente e mais clara, ou seja, isso também agrega incerteza. Nesse sentido, ainda que não esteja no mandato do Banco Central reduzir incerteza, nosso mandato é um mandato, como disse o André aqui, de estabilidade monetária e estabilidade financeira, mas especialmente em anos como esse, quando o Banco Central puder colaborar para ser uma fonte que reduz incerteza para o mercado, é saudável, é saudável. Então a gente chega ali em dezembro, dizendo realmente que a gente estava aberto para a reunião de janeiro, querendo consumir os dados, entendendo que a partir de janeiro a gente ia tomar essa decisão sobre o que fazer. Eu falei isso na coletiva do relatório de política monetária, que a gente não estava fazendo isso porque a gente queria esconder o jogo do que a gente faria, mas sim porque a gente entendia que nesse cálculo sobre fornecer algum tipo de sinal sobre o que nós vamos fazer, e quando a gente tem uma incerteza muito elevada, se por acaso você for surpreendido e tiver que reverter aquele sinal, você acaba agregando ainda mais incerteza, você traz mais incerteza para o cenário, o custo fica ainda maior.
Então, o valor presente calculado de dar o sinal ou ficar mais dependente de dados, naquele momento sinalizava mais para uma indicação de a gente ficar mais dependente de dados. O que aconteceu foi que, a partir de janeiro, a gente, inclusive, decide sinalizar que antevê, em se confirmando o cenário, um início dessa calibragem, desse ajuste. Eu volto aqui a enfatizar que a palavra-chave é essa, é calibragem, esse ajuste da política monetária, a partir de março, justamente para a gente poder reunir mais confiança para iniciar esse ciclo, para a gente poder iniciar esse ciclo com maior confiança. Até porque, num ambiente desse de maior incerteza, a própria confiança que a gente pode atribuir nesse ajuste fino, vamos dizer assim, nessa filigrama das projeções, ele também cai das expectativas e das projeções. Como eu já disse em algumas reuniões internas, se você tem uma convicção muito grande no ambiente que a gente está atual de incerteza, sobre 0,10 de projeção para daqui 18 meses, a minha divergência com você não é sobre política monetária, é sobre epistemologia, é sobre o que é possível de saber com 18 meses de antecedência, com o nível de incerteza que nós temos. Então, neste ambiente onde você tem menos confiança, dado o tamanho da incerteza em projeções, a atitude do Copom foi ser mais conservador em esperar 45 dias para que a gente possa iniciar esse ciclo com maior confiança. E aí, nesse sentido, eu acho que essa sinalização do que a gente fez para o curtíssimo prazo, ele está sendo bem capturado na comunicação que a gente vem fazendo. Eu acho que a discussão começa a se elevar mais sobre o tema de o que vai acontecer para o resto do ano. Eu adoraria poder dizer, mas infelizmente aí acho que cai na outra discussão, que corre o risco a gente dar algum tipo de sinalização, dado o nível de incerteza, que pode ser frustrada, e aí a gente causar mais dano do que ajudar. Então, sobre o resto do ano, o que a gente pode dizer é muito mais sobre a nossa função de reação. E é por isso que a gente usou a palavra serenidade. Assim, a gente vai consumir os dados e encarar os dados com serenidade. O que significa isso, serenidade? Significa que o Banco Central ele está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Ele não pode fazer grandes movimentos e mudanças, ele se move de uma maneira mais comedida e segura. Então, quando eu vejo alguns amigos que eu respeito muito, alguns até que já estiveram no Banco Central, criticar o Banco Central quando o Banco Central está subindo os juros, dizendo que ele devia subir ainda mais, e aquela mesma pessoa, quando a gente começa um ciclo de corte, criticar que a gente devia estar cortando ainda mais, está todo mundo fazendo o seu papel. Quem está no mercado tinha que estar falando isso mesmo, e o Banco Central tem que tentar suavizar os ciclos. Faz parte do nosso mandato, como está escrito, a gente repete no nosso comunicado, a gente fazer movimentos mais suaves. Então, é um momento onde, dado tudo que existe de incerteza, a gente tem que ter serenidade para separar o que é ruído, o que é sinal, sempre incorporando, e da maneira que a gente incorpora, como cada uma das variáveis que afetam as projeções de mercado, aquilo que é o mandato central do Banco Central, que é o ambiente de inflação, a inflação corrente e as expectativas. É lógico que toda vez que isso afeta o mercado, há uma maneira já uma institucionalidade de incorporar isso nas projeções do Banco Central. Isso segue sem mudar a função de reação do Banco Central. Só 2 comentários aqui sobre o que você falou. Acho que você ganhou uma pessoa agora no Kevin Warsh, no Fed, que pensa que nem você, que ele não gosta muito de dar forward guidance, justamente porque ele acha que você tem que reagir às informações, ter flexibilidade e ver o que o mercado está sinalizando. E você falou aqui de ruído e sinal. Acho que nunca a gente esteve num cenário tão global que você tem tanto ruído e é difícil separar o que é ruído do que é sinal, Mas eu vou só voltar aqui para a gente ter certeza que os Copom Watchers estão satisfeitos com o meu trabalho aqui. Você, no comunicado utilizado por serenidade, você, segunda-feira na BBC, usou parcimônia. E, fazendo um pouco da lição de casa, acho que foi uma das primeiras reuniões de você como diretor de política monetária, você usou parcimônia e serenidade. Então, acho que fica evidente que
que você não quis mudar a comunicação e é simplesmente você usando essa combinação de palavras? É isso, acho que não há nenhuma mudança de função de reação para aquele momento, para agora. A gente está falando muito mais sobre isso que você capturou bem, de como é que a gente entende que o ciclo pode se desenvolver, e aí a gente, no ambiente de tanta incerteza, é importante sim a gente ter essa serenidade e até parcimônia para a gente poder consumir os dados e ver como isso vai andar, mas sem que isso represente qualquer tipo de mudança ou tentativa de mudança. E a gente falou aqui um pouco das incertezas que o cenário eleitoral causa, e uma das incertezas que afeta as expectativas de longo prazo é quanto ao regime de metas. Vira e mexe, você tem questões políticas que questionam a meta. Ontem o ministro Haddad deixou muito claro que, na visão dele, a meta de inflação não muda, né, segue como está. Qual que é a postura do Banco Central quanto a isso? Faço coro ao ministro Haddad, e até quando foi feito todo o estudo para que a gente fizesse essa atualização do arcabouço do sistema de metas, que mudou de uma meta de ano calendário para uma meta contínua, foi feito um estudo ali em conjunto, na época, entre Banco Central e Fazenda. Eu estava ainda na Fazenda, na época, como secretário executivo, comparando as metas dos diversos países avançados e países emergentes, para ver se a meta que a gente estava estabelecendo estava fora do que é a meta para muitos dos nossos pares. E não, ela está totalmente em linha com o que a gente observa com outros países do ponto de vista de você ter a meta nesse patamar. A gente fez essa atualização que também nos deixa mais próximo dos outros países, que é para um regime de meta contínua. O que eu acho que realmente precisa ser melhor debatido com a sociedade é por que é que o Brasil precisa sustentar taxas de juros, aí sim, comparativamente aos seus pares, mais elevadas, para com muito esforço conseguir fazer uma convergência maior para a meta. Eu acho que esse é o tema, né? O tema é sempre aquela pergunta de por que o Brasil tem taxas de juros mais elevadas quando comparado com os pares. Eu falo isso, repito, acho que isso coloca metade da pergunta. Por que mesmo com taxas de juros mais elevadas, a gente continua assistindo essa dificuldade para conseguir produzir a convergência da inflação para a meta e uma economia tão resiliente para uma taxa de juros tão elevada? E aí entra então um pouco nessa parte de estrutural versus o conjuntural, que é um pouco disso que você falou, do porquê que a gente tem que conviver com uma taxa de juros tão elevada. E isso vale nesses momentos de inflexão de política monetária. Você tem, às vezes, dados conflitantes, né? E, dessa vez, claramente, o mercado de trabalho ele se mostra mais resiliente que os demais indicadores. A incerteza se isso é estrutural ou cíclico. Por exemplo, a gente fez um estudo liderado pelo Mansueto, que você vê que as vagas estão sendo criadas pelo setor de saúde, ou seja, enfermeiros e cuidadores, pelo setor de tecnologia e pelo setor de mobilidade ou entregas. E o que parece que a política monetária não vai afetar muito esses ciclos. A gente tem o crescimento dos programas sociais que afastam algumas pessoas do mercado de trabalho. Você tem tudo que, voltando ao Kevin Warsh, que está apostando num ganho de produtividade enorme com inteligência artificial. Você pode elaborar um pouco mais como é que vocês estão vendo essas incertezas do mercado de trabalho, quais as implicações da política monetária, de como lidar com essas divergências? Eu acho que você me facilitou muito a minha resposta, que você já elencou todos os pontos que acho que são os pontos centrais que têm sido discutidos. Provavelmente a resposta é conjuntural e estrutural. Você consegue encontrar elementos conjunturais e estruturais. Essa não é uma discussão só do Brasil, né? Acho que existem, todo mundo que acompanha a série histórica, especialmente para o mercado de trabalho, a partir da Covid, você tem uma quebra ali que é relevante, que vem dificultando muito você conseguir dar uma continuidade, fazer um acompanhamento para esta série histórica. Você soma isso, questões de como é que os programas sociais e os programas de resposta à Covid que seguem ou que sucedem um período de bastante expansão de liquidez, que também tem impactos do ponto de vista de atividade econômica, mas além disso você tem essas transformações estruturais que são as novas formas de empregabilidade ou de trabalho que estão associados às plataformas e agora a chegada da inteligência artificial,
que realmente é bastante cedo para a gente conseguir ter algum tipo de conclusão. Então, eu acho que todos esses elementos reforçam uma posição, de novo, de você consumir com bastante cautela esses dados e com bastante ceticismo, né? O que acontece com o Brasil é que, apesar de tudo isso, apesar de ter sinais mistos, tem algumas questões que eu acho que são mais que são difíceis de refutar, vamos colocar dessa maneira. Que, apesar de você ter sinais mistos, a gente tem um mercado de trabalho que segue bastante apertado. A gente está com níveis de desemprego historicamente baixos, então nós podemos reunir as razões, mas no final do dia a função do banqueiro central é combater a inflação independente da razão. Então, tem um mercado de trabalho mais apertado realmente e ele continua dando esses sinais de um mercado de trabalho que segue mais apertado. E um segundo problema, que também me parece ser um problema de ordem estrutural, a gente ainda é uma economia que vê poucos ganhos de produtividade. E a gente segue vendo reajustes da remuneração do trabalho acima da inflação e acima da produtividade. Eu reputo a esse tema, talvez, o tema central para a gente passar a discutir no país. Assim, como é que a gente consegue colaborar para um ambiente mais amigável, mais convidativo, para que o investimento privado possa ocorrer e que esse investimento privado consiga produzir de maneira mais sustentável ganhos de produtividade. É algo que não vai acontecer do dia para a noite, tem que ter persistência, tem que seguir num processo durante muito tempo, mas eu acho que essa é uma agenda central para que a gente consiga não só crescer, mas se desenvolver. Eu acho que a melhoria de bem-estar que o investimento, que o crescimento pode proporcionar para uma sociedade está muito calcado em a gente conseguir observar ganhos de produtividade, o que tende a colaborar para a política monetária, para as contas públicas, para uma série de questões, se a gente conseguir ter uma harmonia maior entre os ganhos de produtividade e a remuneração no mercado de trabalho. Sem dúvida. Inclusive, acho que nesse estudo que você mencionou, que vocês fizeram do regime de metas e taxas de juros, digamos, neutra, eu imagino que esse deve ter sido um fator que apareceu para a gente ser obrigado, talvez junto com uma trajetória da dívida, né, e do nosso histórico, digamos, de vários anos de Brasil, infelizmente, de alguns casos de default, que levam para essa taxa de juros de equilíbrio mais alta. É exatamente isso. Vamos falar um pouco do cenário externo. Quando logo que você assumiu a Previdência, a tua última, digamos, grande atividade como diretor foi fazer uma intervenção enorme no mercado de câmbio, ali no final de 24. O câmbio chegou a bater 6,30, fechou o ano em torno de 6,15, e parecia que ia ser um ano muito desafiador de fluxos, porque existia um otimismo enorme com a posse do Trump, com o AI, e logo depois da posse, inclusive a gente estava em Davos em 24, você teve a posse do Trump e você teve o DeepSeek praticamente naquela semana, e você começou a ver uma reversão grande desse quadro, onde que, seja por razões de risco de concentração dos portfólios nos Estados Unidos, ou por riscos geopolíticos, os grandes investidores globais resolveram diversificar os Estados Unidos, e isso favoreceu muito o Brasil. Você saiu de um câmbio de 6,15 final de 24 para 5,18 ontem, se eu não me engano. E no Brasil, a única coisa que mudou foi basicamente que a taxa de juros subiu para 15%. E eu lembro que a gente teve um evento na Febraban que você falou, bom, o cenário está tão bom que se a gente aparecer de banho tomado na festa, já vai estar bom, né? Você não precisa nem se pentear. O que está faltando para o Brasil aproveitar esse momento, acho que é histórico, desse fluxo, para a gente conseguir baixar a taxa de equilíbrio de longo prazo, atrair os investimentos e focar nessa agenda de produtividade? Você colocou bem o histórico aí que a gente passou, né? Porque é exatamente isso que você comentou. A gente começa 24, você vai lembrar que no começo de 24 tinha gente que chegou a precificar 6 cortes do Fed, e no começo de 2024 aquele ciclo de corte vai emagrecendo sucessivamente para chegar em 0, e a gente vai ter a eleição do Trump com essa expectativa bastante bullish sobre um governo que seria bastante pró-mercado, né? Vai reduzir corporate tax, vai desregulamentar, vai ser uma coisa muito pró-mercado. E naquele momento, o fato do Brasil ser uma economia, vou chamar de menos integrada com os Estados Unidos, quando comparado com os pares,
Vamos dar um exemplo clássico, o México. O México é uma economia quase que absolutamente integrada com a economia norte-americana, né? A gente, nesse cenário que ocorreu do ponto de vista de placas tectônicas econômicas, que é a inclusão da China no mercado global, como aconteceu, né? E você ter essa integração onde a manufatura está muito concentrada na China e periferia da China, exportando basicamente para a Europa e para os Estados Unidos. A partir do primeiro Trump, a gente vai assistir já uma primeira readequação nisso, uma nova rota, que muitas vezes eu acho que foi tratado tanto em debates internacionais com nossos pares ou órgãos multilaterais, mas também na literatura econômica, como se fosse regionalização versus globalização. A minha leitura é que o que acontece após o Trump 1 não é uma regionalização que muda o mercado de destino. O que a gente assistiu foi que se passou a desenhar outras rotas para se chegar ao mesmo mercado. Daí que a gente começa a enxergar, às vezes, a queda que a gente viu na exportação da China para os Estados Unidos parece ter sido substituída por outros países que passam a ser um interposto no meio dessa cadeia produtiva, né? Como é o caso do Vietnã, como é o caso do México. Então, eu acho que naquele momento você está deslocando a curva de oferta para um ponto talvez um pouco pior do ponto de vista de produtividade, porque por questões de tarifa e questões geopolíticas você precisou readequar a cadeia produtiva para passar por uma outra rota. Claramente o Brasil não é um país que foi visto como um caminho dessa rota, né? México e Vietnã, por exemplo, para dar dois exemplos, são casos clássicos disso, e naquele momento você vai lembrar que o peso mexicano está performando muito melhor do que o real, porque está esse cenário. Bom, se vai ser um momento bom para os Estados Unidos, quem está bastante mais ligado aos Estados Unidos vai se beneficiar mais do que quem está menos ligado aos Estados Unidos, e aí a gente fica nessa posição de vender real e comprar peso ali nesse processo, né? Quando a gente vai chegando no final do primeiro trimestre de 25, aí as discussões sobre tarifa vão crescendo e a gente vai mudando um pouco a visão, o mercado vai mudando um pouco a visão sobre o cenário, e aquilo que era vício passa a ser visto como virtude, né? Você ser menos ligado à economia norte-americana passou a ser uma linha de defesa, você ser mais diversificado do ponto de vista dos seus parceiros comerciais também passou a ser bem visto, ser exportador de commodity também passou a ser bem visto, porque você tenderia a sofrer menos, uma questão de demanda, eventualmente, se acontecesse esse cenário, isso passa a mudar e a beneficiar mais a gente. Somado a um segundo evento, que também começa ali, e agora a gente volta a assistir um pouco isso, e aí ainda há dúvida o quanto isso é algo que veio para ficar, o quanto isso é algo provisório, que foi em momentos da elevação da versão a risco, vamos dizer assim, né, de você teve uma elevação de risco e você quer ativos mais seguros, você vê de novo uma correlação entre as variáveis que é inusitada. Você não vê o dólar se valorizar, você vê uma eventual desvalorização do dólar com uma valorização de moedas de países emergentes ou de ativos de países emergentes. Eu estou dizendo moeda porque depois se consolidou uma ideia de que você estava menos saindo de ativos de Estados Unidos, mas mais de você tentando fazer um hedge contra uma eventual desvalorização do dólar. Até porque você comparar a profundidade, o tamanho, a liquidez do mercado de títulos de dívida norte-americano com qualquer outra, é boçal, é muito maior. E se você quiser mercado de equities também, né? Qualquer um que quiser hoje ver algum tipo de valor e vantagem no mercado de AI, por exemplo, é absolutamente incontornável o mercado americano. Então, o que a gente viu foi um aumento das posições de hedge naquele movimento para tentar se defender um pouco de uma eventual desvalorização, somado a um sentimento meio também generalizado entre investidores privados ou institucionais. Poxa, talvez nessa incerteza eu quero reduzir um pouquinho a minha exposição a dólar e a Estados Unidos de um certo rebalanceamento. Acho que esse cenário vem se aprofundando. Ele vem, talvez o revés que aconteceu, a gente chegou a comentar sobre isso, tenha sido esse acerto que foi a nomeação do Kevin Warsh. Podem até perceber como é que reagiu a relação ali da moeda. A partir daí, passou a ser visto pelo mercado como uma boa nomeação e isso se pagou ali nesse sentido. Agora, realmente, esta é uma mudança de ordem estrutural bastante profunda. Eu vendo daqui, a gente fica com essa sensação, isso tem sido um debate entre banqueiros centrais, que talvez a agenda econômica, o Bessent teve aqui ontem, né?
do governo Trump seja tentar equacionar um dilema, vamos dizer assim, um trade-off, que nenhum outro país conseguiu equacionar, que é como que eu tenho a moeda, que é a moeda reserva internacional, e não sustento elevados déficits em transações correntes. Não é simples isso, não é simples. Essa discussão está bastante bem registrada na literatura na saída da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. Se a Inglaterra deveria, naquele momento, valorizar a moeda para defender a posição da Libra, ou se deveria desvalorizar, dado que existiam outras economias que vinham ganhando do ponto de vista da corrida industrial. Não é uma coisa simples de botar de pé. Mas, por enquanto, o cenário que existe é a materialização daquele risco, que era o risco de você ter um governo, uma política econômica nos Estados Unidos que tentaria fazer uma mudança desta posição, ela acabou se revelando em ventos mais benignos do que se imaginava inicialmente. Acho que até o BC foi um dos primeiros, logo na matriz no balanço de risco que a gente coloca no nosso comunicado, a colocar esse como um risco baixista, esta possibilidade. Acho que essa materialização desse risco vem colaborando nesse sentido, de um cenário menos adverso, vamos chamar assim, para os países emergentes. Mas aí volta ao tema que você comentou, como é que a gente consegue se apresentar para esse mundo com todas as vantagens competitivas que a gente tem. E o curioso de novo, eu estou extrapolando aqui o meu quadradinho de banqueiro central, mas não vou conseguir me furtar não vou conseguir não dizer isso. As questões estruturais me parece que estão relativamente colocadas para o Brasil, né? O Brasil tem uma série de vantagens competitivas que são as mais difíceis de se ter, né? É um momento meio criança esperança aqui, depende de nós, entendeu? Assim, acho que está dependendo da gente conseguir fazer, eu acho que esses movimentos para que a gente consiga se apresentar para o mundo como um polo de atração de investimento privado, com as vantagens que a gente tem para conseguir oferecer ganhos de produtividade. Então, dá para falar que você, no seu chapéu de quando estava no Ministério da Fazenda, você estaria defendendo a convergência da política fiscal e monetária e, com isso, digamos, esses investimentos em produtividade. Que é a maneira da gente se apropriar desse cenário. Que é o que o ministro falou aqui ontem, né? Acho que o ministro Fernando Haddad tem defendido isso desde o início, né? Eu extrapolei aqui minha função porque, como vocês sabem, o banqueiro central é sempre o primeiro dos pessimistas e o último dos otimistas. Então, a gente nunca pode dar boas notícias ou estar animado. Mas eu acho que, nesse sentido, o ministro da Fazenda vem repetindo isso e vem trabalhando arduamente nesse sentido. Como eu disse, não é algo simples de ser feito, não é algo que se vai conseguir do dia para a noite, mas existe sim essas vantagens competitivas que o Brasil tem que são importantes num momento como esse. E só a última pergunta sobre política monetária. Ano eleitoral. Ano eleitoral, normalmente você tem volatilidade no câmbio, o que parece que, dado esse cenário global aqui que a gente discutiu, vai ser reduzida. Você tem incertezas de qual o impulso fiscal e como isso afeta a atividade e as expectativas de inflação. Como é que vocês estão levando em consideração e o que vocês pretendem fazer se alguma coisa tiver mais volatilidade que o esperado? Perfeito. Eu acho que volta ao tema da serenidade aqui, né? Acho que, primeiro, o próprio mandato do Banco Central e o próprio horizonte que a gente está olhando já é um horizonte que perpassa o horizonte da eleição. A gente já está mirando um horizonte relevante para a política monetária que ele ultrapassa o horizonte da eleição. É óbvio que, a depender do desdobramento, isso vai influenciar as percepções, precificação de mercado, o que é o nosso mandato de inflação corrente e expectativas, e isso é incorporado com a mesma institucionalidade que a gente já tem. Então, o ponto é, como é que a gente separa ruído de sinal e tem serenidade para conseguir consumir isso sem mudar a nossa função de reação, né? Então, a gente segue com a mesma função de reação. Você colocou, para usar o tema do câmbio que você colocou, né? Eu tenho aqui no meu currículo essas duas coisas extremas, que em 2023 eu era diretor de política monetária e é a primeira vez que a gente não faz qualquer tipo de intervenção no câmbio no final do ano. Foi a primeira vez que a gente passou sem fazer qualquer tipo de intervenção no final do ano. Em 2024 eu faço a maior intervenção no câmbio que foi feita. A diferença foi a realidade. É isso. Eu acho que
eu acho que o que mostra isso, e o Newton tem feito um trabalho fantástico ali, na diretoria de política monetária, a gente não tem nenhuma visão dogmática, a nossa visão é agnóstica, a gente vai responder dentro do framework que é a função de reação do Banco Central para a política monetária ou para a gestão cambial, perpassando o que podem ser os ruídos decorrentes da inflação. Ninguém gostaria e acho que não colaboraria para o nosso mandato ter um Banco Central que fica mudando a sua função de reação em função de cada pesquisa eleitoral que vai sair, ou em função de qualquer coisa que possa ter uma propaganda ou alguma coisa nesse sentido, não me parece ser o papel que o Banco Central deveria desempenhar. Falando um pouco de composição do colegiado do Banco Central. A gente está com 2 vagas abertas. Ontem, perguntado o ministro Haddad se eram indicações, ele falou que não, que foram só sugestões levantadas, inclusive há 3 meses atrás. Como é que você está vendo essa discussão? Como é que você vê o timing e o framework dessa decisão? Acho que a primeira coisa a reforçar, eu falei isso muitas vezes, é a institucionalidade do Banco Central. Eu já disse várias vezes que melhor vai ser para o país e mais avançado será o país quanto mais a política monetária depender do arcabouço legal e institucional da política monetária e menos das idiosincrasias e questões pessoais de quem compõe o Comitê de Política Monetária. Eu sonho em ter um dia um país que ninguém sabe quem é o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é uma figura que deveria ser, assim como desinteressante, não é um tema que não deveria ser um tema relevante. Acho que a gente vai ser mais evoluído e esse é um desejo da minha gestão, é um dos objetivos da minha gestão, que a gente consiga reforçar isso, que a função de reação, que a atuação do Banco Central, ela é atinente ao que é o arcabouço legal e institucional do Banco Central, independente de quem esteja ali sentado, né? Do ponto de vista das indicações, é uma prerrogativa do presidente da República, né? E aí eu realmente não... Eu sou muito zeloso em defender o que são as prerrogativas do Banco Central. Assim como eu não gosto de invasões na minha prerrogativa, eu também não gosto de... Tento tomar cuidado para não evadir o que é a minha prerrogativa. Então a gente respeita, obviamente, o que é a prerrogativa do presidente, é uma decisão do presidente da República. Mas digamos que ele vai perguntar para você o que você acha, né? E especialmente, digamos, naquelas funções que são digamos, mais tradicionais, de supervisão, regulação, organização do sistema financeiro, eu imagino que costumeiramente são funcionários de carreira, que eu acho que você vai ter muito mais condições de fazer uma recomendação se assim for necessário, né? É óbvio, se o presidente, e mesmo que eu já tenha tido qualquer tipo de conversa com o presidente sobre o tema, eu vou preservar essa conversa com o presidente justamente para evitar gerar qualquer tipo de ideia de que eu estou extrapolando o que é a minha função. Tenho uma relação excelente com o presidente, tenho uma relação excelente com o ministro Fernando Haddad. Não conheço o Tiago, que foi o outro nome que o ministro Fernando Haddad sugeriu, mas também sei que é um profissional excelente. O Guilherme é meu amigo há 20 anos, também conheço, tenho uma relação excelente com o Guilherme, mas, de novo, essa é uma prerrogativa do presidente da República e esse é o tipo de conversa que eu tento preservar com o presidente da República. O dia que eu tiver alguma sugestão, sempre quando eu tenho qualquer sugestão, o presidente me dá essa liberdade para eu poder fazer a ele essa sugestão e acho que a melhor maneira de eu preservar isso é fazendo essas sugestões a ele. E só voltando ao sua resposta anterior, né, você falou que você sonha do dia que o Banco Central seja basicamente um corpo técnico, ninguém saiba quem é. No fundo, por mais que às vezes agentes da sociedade ou políticos não gostem, o Banco Central reage a inputs. Isso. No fundo, a política monetária é uma consequência de credibilidade, consequência fiscal, mercado de trabalho, e com isso você gera reação. Às vezes as pessoas acham que dá para quebrar essa regra, mas infelizmente não dá. É isso. Né? É isso mesmo. Falando um pouco sobre regulação, acho que recentemente a gente teve um caso relevante no sistema financeiro, onde acho que ficou claro que
as regras de uso do FGC, as regras de supervisão bancária, de como é a supervisão, tem que ser aprimoradas. Estamos discutindo agora com os bancos, com o FGC e com o Banco Central, a capitalização do FGC. Estão se discutindo regras de como evitar que bancos fiquem totalmente dependentes do FGC no seu funding. E aqui acho que você tem exemplos na Europa, nos Estados Unidos, de limites de concentração por canal, de limite de concentração por depósitos garantidos, limite de ativos, limite nominal. E também existe uma sugestão de a supervisão não ser só limitada a S1, S2, S5, ou talvez a volume de ativos, coisas assim. O que você está pensando nesse aprimoramento tanto das regras do uso de FGC quanto de supervisão, dados eventos recentes? Antes, para falar da questão dos eventos recentes, eu preciso aqui agradecer as palavras do ministro da Fazenda ontem aqui nesse evento, que foi super generoso e mais uma vez dando todo o apoio no caso específico aqui. Tem sido um parceiro de sempre, o ministro Fernando Haddad, então agradecê-lo. Preciso também, que falou ontem, agradecer demais o Andrei, que delegado geral da Polícia Federal, assim, é um craque, a competência dele é fantástica, e ele desde o primeiro momento ali, quando a gente percebeu que era um tema que extrapolava o tema de supervisão bancária e que demandava a gente fazer as comunicações que a gente teve que fazer e envolver a Polícia Federal e o Ministério Público, a coragem do Andrei, a capacidade técnica do Andrei, o quanto a Polícia Federal foi diligente, corajosa, técnica nesse processo. Assim, então eu preciso realmente... o mercado financeiro fica com uma grande dívida aí com a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho fantástico realmente. Então, mandar um abraço aqui e agradecer ao meu amigo Andrei, grande parceiro nessa jornada aqui. Eu acho que a gente teve 2 momentos, e aí eu acho que também eu preciso aqui agradecer todo mundo que está aqui nessa sala e as instituições que ficaram ao lado do BC. A gente teve esse evento específico, que foi a questão da liquidação do Banco Master, mas a gente teve também no meio do ano uma série de ataques que naquele momento eram entendidos como cyberataques, mas não era exatamente isso, né? Que demandaram uma resposta rápida, ativa do Banco Central, do ponto de vista de entender o diagnóstico de que por onde estava acontecendo aquele problema e de que maneira a gente poderia apertar as regras e mudar as regras para poder fechar aquilo. E para isto foi essencial contar com a parceria das principais instituições do mercado, para que a gente pudesse fazer numa dosagem correta, ou seja, para que a gente não fizesse numa dosagem que isso acabasse atrapalhando quem está no mercado de maneira regular, trabalhando, fazendo seu trabalho normal, e conseguisse simplesmente fechar as portas ali de quem estava tentando fazer um mau uso, e isso é um trabalho contínuo. Queria dizer para vocês que não vai voltar a acontecer uma liquidação de banco, ou que não pode voltar a acontecer um incidente, mas isso é meio doping, antidoping, né? Polícia e ladrão, você fecha uma porta, ele vai tentar um outro caminho. O que a gente precisa é estar aprimorando e melhorando para que não voltem a ocorrer os mesmos erros, né? Então, faço aqui questão de sublinhar que eu não posso exagerar a importância do apoio que a gente tem recebido do mercado nesses 2 casos, né? E da opinião pública e do jornalismo profissional, para jogar a luz do sol, que é sempre o melhor desinfetante num processo como esse. Então, agradeço muito a todos vocês aqui nesse processo. E sim, obrigado. Estamos sim fazendo essas discussões, como a gente disse, que são permanentes, né, de discussões sobre mudanças regulatórias. O Gilneu já anunciou algumas, inclusive, na segunda-feira. Eu acho que ocorreram mudanças que são de ordem de o que são ativos elegíveis para você ter como garantia o FGC. Ocorreram mudanças que são de ordem de o quanto você pode alavancar o seu patrimônio para ter como garantias
o FGC, depois não só você impondo um custo mais alto a partir de um certo nível de alavancagem, mas também botando limites onde você é obrigado a esterilizar, pegar aqueles recursos e comprar títulos públicos para que você esterilize. Há uma discussão que está em consulta pública, inclusive, para que você olhe a qualidade dos ativos e tenha certeza que quem está fazendo captação em varejo está fazendo uma atuação adequada para que você não tenha um mismatch de passivo e ativo, para que você não tenha um passivo de varejo e um ativo que é nem de merchant bank, é de quase de um fundo de private equity ou alguma coisa desse tipo. Então, tomar esses cuidados e sim, todas as discussões que envolvem também dar os sinais adequados para que o cliente também consiga fazer as escolhas melhores e seja um processo pedagógico nesse sentido. Então, isso está no nosso pipeline, mas a gente sabe que é um trabalho contínuo e que depende desse trabalho conjunto. A autoridade monetária, o supervisor do sistema e o sistema financeiro como um todo nesse diálogo. Bom, Gabriel, eu fui informado aqui que você tinha que sair 10 em ponto, que a sua assessoria falou que você tinha um hard stop, mas primeiro, eu faço eco às palavras do Esteves. Acho que realmente você está fazendo um ótimo trabalho de equilibrar inovação e competição também com segurança do sistema financeiro. Por isso acho que cada vez mais essa agenda é muito importante, porque a gente tem que ter certeza que a gente consiga achar um equilíbrio onde você tenha segurança, mas você não acabe com a competição, aí você deixe que novos players surjam e que a partir de um certo momento eles sim tenham que existia uma percepção nos players de mercado que você tinha subsídios excessivos para novos entrantes, que até fazia sentido, e que continuavam depois que eles atingiam um tamanho já que esses não eram necessários. Então você também, imagino que isso também esteja na sua agenda. Exato, perfeito, perfeito. Acho que essa é uma discussão global que existe sobre essa questão de competição, né? E aqui no Brasil, é óbvio, sempre todas as decisões que envolvem a economia, em especial o Banco Central, elas têm trade-offs, obrigatoriamente. É normal que existam movimentos pendulares. Esses movimentos pendulares não são negações aos movimentos anteriores, né? Eles são complementações aos movimentos anteriores. A gente vai tendo o que cada quadra histórica exige. Essa é uma quadra histórica que até eu antecipei, acho que isso na fala na segunda-feira, onde a agenda do Banco Central para os próximos anos, que a gente decidiu lá junto, é uma agenda que ela quer estar centrada, apoiada e calcada no que é um mandato central do Banco Central. A palavra-chave, assim como eu disse que para a política monetária nesse momento é calibragem, a palavra-chave dos próximos anos do Banco Central é estabilidade. Nosso mandato é estabilidade monetária e estabilidade financeira. A palavra que a gente vai dar ênfase no nosso mandato é estabilidade. Por isso até brinquei na última fala que o novo logo dessa agenda é um quadrado vazado, porque o quadrado é o arquétipo junguiano da estabilidade e ele é vazado porque ele quer dar transparência para isso. Então vai ser essa a nossa agenda nos próximos anos e a gente entende que esse é o que o momento histórico demanda. A gente avançou muito do ponto de vista de competição, de inclusão financeira, de tecnologia, graças à agenda do Banco Central, mas graças à inovação que existe, a capacidade inovativa e de empreendedorismo que existe dentro do mercado financeiro brasileiro. Agora é um momento que o Banco Central entende que ele precisa calcar e centrar na estabilidade que é o seu mandato central. Gabriel, muito obrigado. Uma honra ter você aqui conosco. Você quer passar algum último recado para a plateia? Não, eu só quero agradecer mais uma vez. É uma honra poder estar aqui finalmente no evento. Agradecer o André, agradecer você o convite e muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado.